Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José. Hoje, num programa muito especial aqui, a gente está fazendo uma sequência que eu estou recebendo aqui no Rio de Janeiro, o professor Nildo Orix. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas tem uma formação vastíssima, México, Venezuela, Argentina, morou em vários lugares, enfim. Está aqui uma pessoa que vai nos mostrar que muitas coisas que acontecem aqui no Brasil não são privilégios ou problemas exclusivamente nossos, né? Não é isso, professor? O tema é um prazer estar aqui com você, então, José, aqui no Portal do José, que eu acompanhava de longe, recebia, e um privilégio estar aqui na Lapa, né? No Rio de Janeiro, tambor do Brasil. E mais ainda para falar da Pátria Grande, né? Que é essa imensa América Latina, inconclusa, que ainda não encontrou plenamente seu destino, mas que sem dúvida tem um potencial extraordinário e está chegando numa hora muito particular para os latino-americanos, que é uma hora que eu digo de, como dizem os mexicanos, separar os hombres de los niños. Quer dizer, agora é uma hora da grandeza. Pois é, Nildo, a gente está tendo situações pendulares do ponto de vista político, pelo menos a minha observação. Por exemplo, a gente está tendo aqui no Brasil esse governo que a gente não pode nem, a gente não encontra muito como qualificá-lo ou classificá-lo. E a gente tem aqui a Argentina, que estava vivenciando um processo parecido, mas com um verniz de alguém como o Macri, e de repente, depois da destruição que a Argentina passou, parece que Alberto Fernandes está tentando levar a Argentina para outro canto. A gente tem o fenômeno Evo Morales, que está inconcluso, porque teve o golpe lá também, tem aquela usurpadora que está ali. A gente teve Equador, a gente tem o López Obrador no México também, que parece que faz um contraponto a toda uma política neoliberal. Como é que você vê isso tudo? Eu diria, daria duas pistas para aqueles que estão aqui no Portal do José. Primeiro, quando a gente olha os processos eleitorais, nós corremos um sério risco de ocultar as estruturas profundas que estão em mudança. Você veja no caso da Argentina, Maurício Macri venceu de maneira avassaladora o governo de Cristina Kirchner. E 4 anos depois, perdeu de maneira igualmente avassaladora. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner massacraram. Foi assim uma lavada. Se você olhar o Chile, Sebastián Piñera, que é um fascista, ele mesmo, admirador de Pinochet. É um super capitalista fascista. O maior capitalista chileno, ganhou as eleições e hoje tem menos de um ano depois, tem menos de 8% na aprovação e o Chile está incendiado 2 anos. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos descartar um quadro semelhante no Brasil. Então, 2013 aqui, uma explosão como 2013, não pode ser surpresa. Por quê? Para além das questões eleitorais, nós temos que observar o que está em mudança embaixo. E na América Latina, eu diria duas linhas de interpretação. Primeiro, os governos progressistas, esses governos como Andrés Manuel López Obrador no México, Cristina Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, e assim sucessivamente, eles fracassaram. Lula e Dilma no Brasil, eles fracassaram. Foram incapazes de tocar na concentração da propriedade, na concentração do poder político e na concentração do prestígio social. O que eles fizeram? No máximo foram programas sociais, que não eram nem reformas como aquelas que nós vimos no Brasil de pré-64 do governo do João Goulart. Então, não eram nem governos reformistas, eram governos que praticavam uma espécie de caridade católica. Não alguém que quisesse enfrentar o tema da pobreza só pode ser enfrentado se nós tocarmos na estrutura da propriedade privada, que está concentrada tanto no meio rural como no meio urbano, na mão de poucas pessoas. E de outro lado, tirar os instrumentos de poder político, fazer uma grande reforma política que não conceda poderes plenos para um congresso dessa natureza e instituições políticas como a que nós temos. Pois é, Nildo, quando a gente vê os manuais do FMI,
lá estão também indicados programas sociais do Sem tipo. dúvida. Banco Então, Mundial. quer dizer, isso não é bem propriamente uma plataforma De esquerda. né? Não, o Banco Mundial, isso é ótimo que você tenha tocado nesse assunto. Quando eu digo aqui que esses programas sociais na América Latina, e os do Lula e da Dilma, todos esses programas, pegue o programa Bolsa Família, o maior programa social da história do governo brasileiro, consumia tão só 0,47% do PIB. Sabe quanto o governo Dilma e Lula destinavam todos os anos para pagamento, renegociação e custos da dívida interna? 8, 9, 10% do PIB. Quer dizer... O próprio Guedes, outro dia, ele fez até uma chacota, assim, foi um Claro. ato falho, que ele falou assim, que se gastava com o Bolsa Família 40 avos do que se gastava com o Bolsa Empresário. Claro, Isso porque Guedes falando isso. porque Lula e Dilma foram representantes da burguesia brasileira, supostamente favorecendo quem? Joesley Batista, Eike Batista, todos esses empresários que se mostraram absolutamente corruptos e que corromperam. Mas, Nildo, desculpa Mas para te interromper, concluir assim, essa sim. questão que você muito, de maneira atinada, colocou. Portanto, programas sociais contemplam um certo espírito de culpa das classes médias que acham que nós dando alguma coisa para os pobres, fazendo uma espécie de gestão moral da pobreza, nós já teríamos uma entrada assegurada no céu, né? Faria a nossa boa ação. Mas o Banco Mundial e o Fundo Monetário dizem que tem que fazer esses programas. E o primeiro programa social na América Latina foi implementado no governo do México em 1988, pelo governo mais entreguista do país, que foi o governo de Carlos Salinas de Gortari, que fez nada mais, nada menos do que o Tratado de Livre Comércio com o México e o Canadá, que afundou o México a tal ponto que hoje o México importa milho, o país do milho. E aí eles fizeram lá o programa Solidariedade, que era um programa de social, porque quando aumenta a concentração da riqueza e do poder, tem que pingar algo para as classes populares, para elas ficarem não num ativismo político, mas precisamente numa apatia política. A gente caiu numa armadilha, Nildo, porque é o seguinte, todo mundo entendia, isso passa por uma racionalidade, que se você tem milhões de pessoas na pobreza extrema, algo tem que ser feito de uma forma emergencial, tem que se atender a essas pessoas. E daí um governo de esquerda, quando atua nesse sentido, estaria fazendo o que é eticamente correto, o que é politicamente necessário. De novo você toca num ponto essencial. Se você me disser, Nildo, um faminto se aproxima da tua casa, tu tem que dar de comer para ele hoje. Mas imediatamente a isso, eu já tenho que cuidar de outras coisas. Sim. A primeira delas, do emprego. Então, o que os governos Lula e Dilma faziam? Na medida em que estavam aprofundando a dependência, o subdesenvolvimento, quer dizer, ampliando o latifúndio, nunca, eu quero dizer para os teus telespectadores aqui, teus seguidores, assinantes, teus seguidores, assinantes. Eu gosto de dizer assim, meus amigos pensantes, né? Não gosto de classificá-lo como números, né? Boa. Ninguém que está do lado de lá é número, são pessoas que mudam a vida das boa outras. sacada, quer dizer, vocês estão aí alimentando o espírito crítico. Pensem o seguinte, nunca em 6 anos do governo Dilma, teve uma expansão da fronteira agrícola tão grande, quer dizer, do latifúndio, como nesse governo do PT. Nunca como nos governos do PT, o sistema carcerário brasileiro colocou tantos pobres dentro da cadeia. Foi no governo Lula e Dilma. A curva é assim. O latifúndio, a curva é assim. O endividamento do Estado é desse tamanho. Começou a crescer. O FHC, que tinha 64 bi quando começou, deixou em 720. O Lula, quando pegou, colocou em 1 trilhão e 500 bilhões. A Dilma, quando deixou, estava em 3 trilhões e 500 bilhões. Quer dizer, ela multiplicava o poder dessa oligarquia financeira e, ao mesmo tempo, fazia programas sociais. Então, passados 13 anos, tu não pode dizer tem que fazer algo emergencial. Algo emergencial, no caso brasileiro, é dar o Bolsa Família. Mas faz duas coisas juntos, que a experiência latino-americana demonstra. Primeiro, programa social tem que ser acompanhado de luta política. Portanto, tem que criar o que o presidente Chaves criou, os círculos bolivarianos. Todos os que ganhavam o Bolsa Família tinham que participar dos ciclos de estudo para ler a Constituição bolivariana, saber dos seus direitos, participar ativamente da política. Não é caridade católica, que você dá na tua porta e não tem. Um governo tem compromisso
com a redenção não só do estômago, mas a redenção política, a emancipação política dos trabalhadores. Então essa é uma questão essencial. E o governo do outro lado, esses governos todos de Cardoso, Lula, Dilma, e mesmo Bolsonaro manteve o programa Bolsa Família, não acabou com ele. Ao mesmo tempo vai destruindo a carteira de trabalho, o emprego remunerado, a previdência social, etc., que vai multiplicando os pobres. Então, por maior que seja o programa Bolsa Família, ele nunca alcança a multiplicação dos pobres. E ao longo de 13 anos, aquilo que deveria ser emergencial se torna algo estrutural. Quer dizer, é impensável. Hoje a inflação e os preços dolarizados corrói o Bolsa Família. O Estado paga tão pouco que um protofascista como Bolsonaro e um ultraliberal insensível como Guedes, um homem que representa a classe dominante, mantém isso. Inclusive o Bolsonaro disse que ia dar o 13º. É tão pouco, é uma migalha tão... Quer dizer, um dos problemas principais desses programas é que eles não politizam, né, Nildo? Ao contrário, despolitizam. Porque a gente corre o risco agora do governo Bolsonaro se apropriar desses programas, colocar pastores evangélicos, Exato. Colocar aí militares para coordenar esse negócio e, enfim, eleitoralmente eles vão reverter, né, aquilo que seria considerado bolsão político de isso esquerda. Que os bolsonaristas chamam de esquerda. O que aconteceu aqui no Brasil? Os governos de Lula e Dilma foram governos de imensa despolitização, de banalização das questões essenciais. Vou dar um exemplo. Embora reconhecidamente tenha havido assim uma melhora material, vamos dizer assim, de grandes camadas da população. Eu no governo Lula, o meu salário de professor universitário melhorou, mas eu digo sempre que eu não perdi o juízo, eu continuei pensando o Brasil. Criticamente, porque eu estava vendo que aquilo seria passageiro, se não tivesse mudanças estruturais. Mas nós não éramos ouvidos. Vamos ver uma questão estrutural. Os Estados Unidos, junto com a corrupção de funcionários da Petrobras, venderam segredos. O senhor Sérgio Moro não investiga isso. Deveria investigar. Funcionários da Petrobras venderam segredos fundamentais do pré-sal. Muito bem. Isso... Aliás, o Wikileaks também detectou que houve uma espionagem também. Não, né? Eu quero chegar assim. nisso. Então o Wikileaks, quando mostrou, a presidente Dilma estava com uma viagem marcada para se encontrar com o presidente Barack Obama. Muito bem. Quando ela soube daquilo e da violação do e-mail dela própria por uma agência dos Estados Unidos, o que uma presidente tinha que ter feito? Chamar o embaixador de volta, suspender as relações com os Estados Unidos e em cadeia nacional explicar para o nosso povo como os Estados Unidos e as instituições do Estado estadunidense nos invadiram, violando a nossa soberania. Sim. Porque o povo se politiza no conflito. O que a presidente Dilma fez? Cancelou, depois voltou lá 2 meses depois, fez convênios de 5ª categoria que não renderam nada e banalizou a violação da soberania. Agora eu vejo o Lula aí gritando por soberania. Não adianta gritar por soberania, o povo aprende, o José, fazendo, no conflito. O povo não aprende. Quando esse programa teu aqui, ele ajuda a aguçar o espírito crítico. Mas só quando as pessoas se vinculam concretamente ao processo real, é que elas aprendem. Pois é, Nildo. Então o governo Lula e Dilma foi de uma grande despolitização dos problemas nacionais, banalizou o problema da fome, banalizou o problema da propriedade, banalizou o problema da soberania, banalizou o problema da violência, banalizou o problema de justiça, banalizou o problema do controle midiático. Sim. Nildo, a tua crítica é uma crítica que vem pela esquerda, né? Diferente assim. Meus amigos petistas, eu tenho grandes amigos, né? Sou casado com uma fundadora do PT, né? Que é muito jovem, coisa e tal. As pessoas reagem assim com uma certa hostilidade, enfim, uma rejeição a essa coisa de se cobrar uma autocrítica. Eles pensam normalmente que se entende, né, que isso é uma cobrança feita pela direita. Como é que você vê essa questão? Eu entendo e digo que é um profundo erro. Vamos lá. Quando Lula venceu em 2002, ele venceu com uma horrorosa, uma cretina, uma entreguista carta chamada aos brasileiros, que era a Carta aos Banqueiros. Eu estava no partido nessa época, eu sou fundador do partido lá em Santa Catarina, do PT, e eu saí em janeiro de 2005, portanto no primeiro mandato do Lula, quando ele estava começando a elevar sua popularidade, eu saí. Por quê? Porque estava Palocci, política justa, eu não acreditava mais no Lula, que para mim é um político vulgar, de 5ª categoria, irresponsável. Mas vamos
qualificar mais do que o adjetivo moral. Por quê? Então, em 2002, todo mundo dizia, Nildo, é preciso vencer as eleições e derrotar os tucanos. Não vamos fazer crítica. Quando chegou 2006, a gente disse, olha, a gente tem que fazer crítica de algumas coisas, o governo está indo mal, o ajuste fiscal é pior do que aquele do Malan, feito pelo Fernando Henrique. Não pode fazer crítica. Por quê? Porque nós temos que reeleger, tem que acumular força. Então, silenciamos novamente. Quando chegou 2010, não podia fazer crítica, porque tinha que eleger a Dilma, que era uma desconhecida, e que a oposição tinha crescido, então também não era a época da crítica. Quando chegou 2014, a situação era mais crítica ainda, então eu via, não pode fazer crítica a Dilma, porque a Dilma é inexperiente, ela chegou no PT ontem, os tucanos estão quase ganhando, tem hostilidade da mídia agora, a crise está aí, então tampouco pode ser feita a crítica. Depois, quando chegou na hora do impeachment, não podia fazer a crítica, porque era uma hora de cerrar fronteiras contra os tucanos, contra o relato do golpe, que eu não adoto naturalmente, para mim não houve golpe algum. Então não podia fazer crítica. E agora não pode fazer crítica. O que significou? O que significa ao longo desses quase 14 anos, 16 anos já? Significa que o PT é inimigo da crítica. Não é que ele não quer fazer autocrítica, ele é inimigo da crítica. Não pode ter crítica nas bases. E o partido, quero dizer para aquele petista de coração, talvez a tua esposa, que naturalmente não se recuperou, não ganhou cargo no partido, tem uma vocação, tem uma índole de boa vontade para com o que ela considera esquerda. Uma honestidade de princípios, de propósito. Eu entendo isso. Eu quero dizer, todas essas pessoas não entendem que a direção do partido está completamente corrompida por deputados, senadores. Veja, a proposta do governador da Bahia de reforma da Seguridade Social agora é verdadeiramente escandalosa. Recebeu o elogio dos representantes do DEM lá, que disseram que era uma prova mais acabada. Então há uma desconexão completa entre esse sentimento de justiça e de defesa e do petismo na base e a cúpula do partido. E a cúpula do partido não dá um passo sem consultar o Lula. E o Lula é um personagem irresponsável com o futuro do Brasil. O Lula não está preocupado senão com a sua própria sorte. E essa é uma questão gravíssima. O Lula nunca... A minha crítica ao PT, eu vou dizer qual é aqui, que tem a ver com o contraste latino-americano. O PT, em longos 13 anos, 6 meses, alguns dias de governo, nunca convocou esse petista do coração para uma batalha. Não convocou para derrotar. Mas a Dilma fez a lei antiterrorista, a Dilma fez a lei da partilha, que é do entreguismo completo, a Dilma e o Lula não convocaram o povo para se defender do impeachment. Então, o que o establishment do PT disse, José? Disse, fiquem em casa, esperem. Você acreditou muito nas instituições, né? Você acreditou muito no Poder Judiciário, enfim. Então, por isso que eu digo que a experiência latino-americana hoje, ela está mostrando muito claramente que esse progressismo, eu não chamo de esquerda, ele fracassou rotundamente. Ele não é mais capaz de alterar as estruturas de poder e não é mais possível reformar por dentro das instituições o poder. Nem no México, como está mostrando o governo de Andrés Manuel López Obrador, nem do Equador, que Lenín Moreno defenestrou completamente Rafael Correa, nem a aliança entre o casal, a pareja, chamamos assim, Fernandes, né? Alberto Fernandes, que é um peronista de curta história, e nem a Bolívia de Evo Morales, que veja, Evo Morales apresentou sua renúncia e não se preparou para um golpe que um amigo meu, Alfredo Jalife, no México, publicou com um mês de antecedência, num grande jornal de circulação mexicano, o nome dos policiais que estavam corrompidos, o agente, quem era, num largo artigo, e o Evo Morales não foi capaz de criar um esquema militar. Quer dizer, são despreparados para o exercício do poder. Nildo, para a gente finalizar, onde é que nós erramos para que Bolsonaro viesse a ser o presidente da República? O que se poderia ter feito em 2018, pela via eleitoral, para que isso não acontecesse? Porque a bola da vez era o Alckmin, todo mundo estava
pelo menos percebendo que o homem do sistema era o Alckmin. E de repente o Bolsonaro vem. Quem é que errou? Como é que tantas pessoas gabaritadas na liderança desses partidos que não queriam o Bolsonaro deram essa bobeira? O uso do cachimbo entorta a boca. É a sabedoria popular. Então, por que todo mundo pensava que seria o Alckmin? Porque nós tínhamos um sistema petucano. Petistas e tucanos se revezavam para dizer quem administrava melhor a ordem burguesa, quem administrava melhor o plano real, quem dava mais estabilidade para a burguesia brasileira que comanda o país. Então era natural que depois do imenso desastre do governo da Dilma e das limitações que não eram dela, mas da economia, do Estado, etc., todo mundo olhasse e dizia, agora vou voltar aos tucanos. O que ninguém, ou muito pouca gente, não entendia, como nós reivindicávamos que estava na hora de nascer um novo radicalismo político, é que o sistema petucano estava esgotado e que nós defendíamos uma candidatura antissistêmica. Me permita dar um dado biográfico. Eu disputei dentro do PSOL, como membro, ainda não era membro do Diretório Nacional, como agora, a pré-candidatura à presidência da República. O que eu dizia para o partido? Nós precisamos de uma candidatura antissistêmica. Porque se nós não falarmos que somos contra esse sistema, vai aparecer alguém que diga que é contra o sistema. Isso está todo nos vídeos aí, é só buscar. Desde 2016 nós estamos dizendo isso. Quando nós soltamos 2 anos antes o Manifesto pela Revolução Brasileira. Está dito lá literalmente. Ou a esquerda se apresenta como antissistêmica, ou vai aparecer uma candidatura sistêmica e a direita vai fazer alguma coisa porque ela sempre fez. E foi o que ela fez. E nós estamos dizendo isso no manifesto em 2016, mas estávamos dizendo isso nos cursos, em sindicatos, desde 2013. O Bolsonaro, com toda a tosquice dele, ele ocupou o lugar nosso. Quer dizer, ele viajava pelos lugares, ele pelo menos ele teve essa intuição, né? Sim, ele começou a perceber que o discurso antissistêmico, como você está dizendo, pegava. Só que ele acabou se apoderando desse discurso pela ultradireita. Isso, na tua visão, poderia ter sido utilizado nosso. Pelas forças modificadoras ou revolucionárias de esquerda. Sem dúvida. Qual era a nossa limitação? A nossa limitação era que a esquerda no Brasil está identificada com o petismo. E o petismo, de fato, na sua cúpula é corrupta, nunca tratou o tema da corrupção, nunca tratou o tema da moral, nunca enfrentou a burguesia nos temas do poder, da dívida. Veja uma coisa, meu amigo parlamentar e meu amigo pessoal, embora a gente tenha grandes divergências, o Ivan Valente aprovou no Congresso Nacional um número de assinaturas para fazer uma auditoria da dívida. A presidente Dilma vetou. Ela consultou o Lula, porque ela não dava passo também sem consultar o Lula e sem a cúpula do partido, seja Gleice, seja quem for, Paulo Paim, toda essa gente aí está comprometida com o sistema. Então veja, eu fui a convite do senador Requião, deixa eu te confessar aqui, só entre nós, numa reunião do Senado, e fui lá e o Requião me levou, estava a senadora Gleice, o senador Pimentel do Ceará, o senador Lindenberg do Rio, foi um almoço no gabinete do Senado, e eu fiz uma apresentação da crise e disse claramente, ou o governo radicaliza, ou ele vai perder as ruas completamente para a direita. Não faltaram alertas. Então você pega bem, a despeito de toda a tosquedade, da brutalidade, da ignorância de Bolsonaro, o poder não é exercido através de versos de Shakespeare, de Goethe ou de Fernando Pessoa, ou mais ainda de Drummond, para falar de um dos nossos. O poder é exercido com frialdade, com crueza. É assim que é exercido. Ô, Nildo, eu queria interromper a tua fala aqui, porque senão a nossa bateria vai acabar, e eu queria tocar num tema que não vai dar para a gente tratar em 30 segundos, que é a influência das igrejas neopentecostais na política. Eu queria também tua opinião sobre isso. Gente, eu vou fazer aqui a interrupção nesse bloco, a gente vai fazer um outro programa aqui, professor Nildo Orix. Se você gostou do nosso programa, dê o joia, compartilhe, se discordar, coloque seus argumentos aí, porque a gente lê todas as mensagens que chegam aqui até o Portal do José, você está ajudando a gente a construir aqui o nosso programa. E observe tudo que está sendo dito aqui, não em tom emocional. Vamos tentar raciocinar, vamos ir fundo nas palavras aqui do professor, naquilo que a gente coloca para vocês, nas informações que a gente traz,
porque é assim que a gente constrói alternativas para essa onda escura toda que está se abatendo sobre o Brasil. A gente volta no próximo programa, gente. Um grande abraço, até lá. Tchau.